Mbappé janta com Macron, Al-Khelaifi e o Emir do Qatar. Presidente da França tenta convencer Mbappé a permanecer no PSG. Conversa entre Macron e Mbappé em jantar de luxo é revelada. Mbappé nega acordo com Real Madrid em jantar com Macron e Emir do Qatar, diz rádio. A misteriosa frase de Macron é Mbappé: craque vai virar problema diplomático? Pra quem achou que essa novela entre Kylian Mbappé e PSG já tinha terminado, senta que lá vem história. Pega a pipoca, um refrigerado e se prepare. Não é mesmo, Zlatan? Foi mais, Zlatan. Mas a parada é o seguinte: nos últimos dias, os jornais franceses noticiavam que o Mbappé era esperado para um jantar sinistro que ia acontecer. O cara simplesmente foi convidado a jantar com o presidente da França, o Emmanuel Macron. Além dele, também estaria presente o dono do PSG e do Qatar, o Emir Tamim bin Hamad Al Thani, e o presidente do time, o Nasser Al-Khelaifi. O encontro era para ser diplomático entre as autoridades, mas envolvendo Kylian Mbappé no meio disso tudo, despertou a curiosidade de muitos fãs do futebol. Afinal, por que o Mbappé foi convidado para esse jantar, já que ele é apenas um jogador? Bom, o jantar aconteceu lá na França, na última terça-feira no Palácio Élysée, e foi organizado pelo presidente do país. Assim que o Mbappé chegou e desceu da van, ele não entendeu nada do que estava acontecendo. Os caras simplesmente colocaram uma banda tocando música para a chegada dos convidados, e essa foi a reação do jogador. Ele até parou para algumas fotos e deu um sorrisão. Mas o que surpreendeu mesmo foi o que aconteceu depois que o Emir do Qatar chegou. Primeiro, Mbappé cumprimentou o chefe. Os caras fecharam a roda e conversaram baixinho. Seria impossível de fazer a leitura labial. Mas na vez do presidente Emmanuel Macron, a coisa foi diferente. O canal de TV RMC Sport capturou o momento em que ele falou isso pro Mbappé: "Você vai causar muitos problemas para nós." E em seguida, o Al Thani falou "boa sorte" pro Mbappé. Claro que isso foi em tom de brincadeira, tanto que eles ficaram rindo depois. E não sabemos o contexto do papo, mas tratando de Mbappé, que está em fim de contrato e acabou de declarar que não deseja permanecer no Paris Saint-Germain, é de se imaginar a possível relação com esse assunto. Fora que no passado, o presidente havia dito que faria pressão para que o jogador permanecesse no PSG nas duas vezes em que o moleque manifestou o desejo de sair do time. Em 2022, por exemplo, o Real Madrid esteve bem próximo de contratar o camisa 7. Mas o presidente Macron fez um apelo publicamente pedindo para que o Mbappé renovasse seu contrato com o time francês. E funcionou, o craque acabou ficando. O encontro serviu como uma última cartada, para tentar convencer o atacante a renovar seu contrato com os parisienses, mesmo que indiretamente. Afinal, não é comum vermos um jogador ser convidado para esse tipo de evento diplomático. Mas tratando dessa estrela chamada Kylian Mbappé, tudo pode, porque ele se tornou um ídolo na França. Ainda segundo o RMC Sport, Mbappé, que ocupou um lugar de destaque na mesa principal ao lado de Macron, ouviu dos convidados perguntas sobre seu futuro e a possível transferência para o Real Madrid para a próxima temporada. O jogador teria negado que já tem assinado o contrato com o time espanhol. O presidente da França, por sua vez, parabenizou Mbappé por sua atuação na Copa do Mundo. O único comentário da atualidade sobre o atleta foi sobre o quanto ele se destacou na final da Copa e o quanto fez a França vibrar em uma final inesquecível, além de tentar convencê-la a disputar os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O atacante do PSG carrega esse desejo, tanto que já falou isso publicamente algumas vezes. Não se sabe ao certo se Macron também tentou fazer com que o craque não deixasse a Ligue 1. Mas pelo histórico, isso com certeza pode ter acontecido. Os fãs de futebol estavam enganados, achavam que o Mbappé só mandasse no Paris Saint-Germain. Que nada, do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco ele vai mandar no país inteiro. Se bobear, o Macron falou que se ele quiser, pode virar até vice-presidente. Brincadeiras à parte, os internautas deixaram suas opiniões nas redes sociais sobre o caso. Abre aspas, Mbappé vai sair desse jantar sendo o novo presidente da França. Os caras têm que ser muito inocentes para achar que eles vão jantar com o jogador mais valioso do mundo. É óbvio que é para convencer ele a ficar no PSG. Esse Emir do Qatar vai oferecer o Oceano Índico pro Mbappé. Boatos que o presidente da França ofereceu seu cargo de presidente para o Mbappé ficar no PSG. Deve oferecer a ele a presidência do país para não sair do PSG. Tartaruga manda no futebol, fez o PSG fazer tudo para ele, e fez o Real esperar o tempo dele ganhar uma grana, e ainda quer o irmão dele junto. Esse cara é foda. Pois é, muita gente comentando e tem esse detalhe aí. Segundo o jornal espanhol OK Diário, o Real Madrid planeja contratar o Ethan Mbappé, que é o irmão de Kylian Mbappé, a pedido do craque francês. A família deseja que o jovem de 17 anos, que também é jogador do PSG, seja transferido para o Real Madrid Castilha, o time B do Real. Ethan já fez alguns jogos pelo time principal do Paris, já até jogou ao lado do irmão algumas vezes, mas atua com mais frequência na equipe sub-19 do PSG. Segundo a fonte, a contratação de seu irmão é uma das condições impostas pelo camisa 7 para ser contratado pelo time merengue. Mbappé já tá mandando em Madrid. A frase "você só vai sair se levar seu irmão" nunca fez tanto sentido. Já as informações do jornalista Fabrício Romano é que o Mbappé já tem uma proposta do Real Madrid na mesa desde o mês de janeiro de 2024.
Ele até chegou a pedir para que o PSG não lhe apresentasse outras propostas, pois já estaria acertado com o time espanhol. E não dá pra negar que o camisa 7 tá jogando muito nessa temporada. O Tartaruga Ninja, em 32 partidas, já marcou 32 gols e deu 7 assistências. Só na Champions foram 4 gols, e ele tem sido extremamente importante no time do Paris. O grande craque. Aliás, só tem ele mesmo por lá, né? Porque se for para depender do camisa 10 Dembélé, eles estão ferrados. Apesar disso, os torcedores franceses do Paris Saint-Germain já estão de saco cheio e sem paciência com Kylian. Todos sabem que ele é extremamente importante não só para o clube, mas para o país também. Só que ele ser um mimado muitas vezes o faz perder um pouco da admiração que as pessoas têm por ele. Para você ter uma ideia, no mês passado, o Paris foi campeão da Supercopa da França. E o que impressionou foi a maneira como o Mbappé tomou o troféu da mão de um funcionário do clube de forma grosseira. Depois, ele levou o troféu para os companheiros de equipe, mas ninguém quis pegar. Mal deram atenção para ele, sem moral nenhuma. O jantar de gala aconteceu por causa da visita oficial do Emir do Catar. Também estiveram presentes ministros, empresários e membros da alta sociedade francesa, além do presidente do clube parisiense, o Nasser Al-Khelaifi. O motivo do jantar em si não foi exclusivamente por causa do Mbappé. Um dos motivos foi a treta entre Israel e Palestina, além de um acordo de compromisso de investimento no valor de 10 bilhões de euros na economia francesa até 2030. Com bilhões de investimentos em diversos setores da economia francesa, os catarianos estão em Paris para falar sobre a paz em Gaza e para tratar de negócios. De acordo com o jornal Le Parisien, Mbappé e os demais convidados tiveram como prato principal a raríssima lagosta azul da Bretanha, preparado pelo chefe Christian Lesecoeur e acompanhado de manteiga com trufa e batatas assadas. A entrada foi composta por aspargos brancos grelhados e caviar. O negócio parece que tava bom. Por mais que o Kylian Mbappé seja um craque e o melhor jogador francês atualmente, não dá pra negar que não é comum vermos um jogador de apenas 25 anos ser convidado para um jantar tão especial assim. Ele é um atleta importante, dentro e fora de campo, mas os caras estão tratando ele como se ele fosse Pelé. Mbappé tá com muita moral e é muito provável que eles realmente tentaram fazer o cara ficar por lá por mais algum tempo, porque ele saindo do campeonato francês com certeza fará com que a Liga de Fazendeiros perca muita, mas muita visibilidade, porque depois que perderam o Neymar e o Messi, a coisa ficou ruim, e agora perdendo o Mbappé vai ficar pior ainda. Mas e aí, o que você achou de o Mbappé ter virado um caso diplomático? Será que os caras vão conseguir convencê-lo a ficar no Paris? Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.